Novamente, boa tarde a todos, todas e todes. É uma alegria que voltamos a essa mesa, porque ela é uma continuidade da mesa que nós tivemos na abertura, Educação das Relações Étnico-Raciais, Diversidade e Inclusão, Percursos de Resistência, Reparação e Equidade no programa Abdias Nascimento. Eu sou a Marisete, professora na Universidade Federal de Sergipe. Na atualidade, coordeno o programa Abdias Nascimento, uma parceria com a UMA, a Unifap e ao Porto, e nós vamos dar continuidade à mesa onde as estudantes abdianas que estão realizando o intercâmbio aqui na Madeira estavam apresentando as suas pesquisas desenvolvidas, a sua experiência. Na tarde de hoje, a Andrea, que já está no Brasil, esteve na Universidade do Porto, a Elô, que está na Universidade do Porto, no Porto, né, na Universidade do Porto, e a Marília, que está na Universidade da Madeira. Naquele dia, nós demos preferência às que estavam presenciais, né, porque tivemos diferentes problemas em relação a pousos na Madeira, e também, como tivemos que mudar, o tempo ficou um pouco diferenciado, ficou menor, então o tempo de hoje restante, porque nós temos uma outra mesa que encerra, que seria a mesa de abertura, vai ser a mesa de encerramento da professora Rosana. Vou ser bastante rigorosa com o tempo, né? Tentando que a gente se mantenha no horário, e para começar, saudando como abertura, eu acredito que tem uma poesia que todos, a maioria de vocês, conhecem, porém, sempre que a gente ouve essa poesia, ela nos possibilita pensar outras coisas, outros mundos e redimensionar. E aí me permitam, em homenagem às abdianas, ler para vocês Vozes Mulheres, da Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado de uma favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. E assim, saudando as abdianas, eu inicialmente passo a palavra à Andréia, vai ter 10 minutos para apresentar, posteriormente ela vai apresentar com 10 minutos, e a Marília também vai apresentar com 10 minutos. Andréia, com você. Pode se apresentar, eu vou deixar que você se apresente, tá? Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a professora doutora Marisete Lucini, que orienta esta mesa, bem como os colegas, pesquisadores e pesquisadoras, participantes do programa Abdias Nascimento. Cumprimento todas as pessoas que nos acompanham e a cada uma que está presente neste espaço, nesta mesa. Agradeço também as minhas amigas abdianas que estão aqui comigo, né, me acompanhando, e que também tem espaço de fala nesta mesa. Agradeço a organização deste evento realizado na Universidade da Madeira, que nos possibilita acompanhar e compartilhar todas essas experiências acadêmicas que foram atravessadas por essa mobilidade internacional, transatlântica, e
como a professora Marisete já me apresentou, eu sou Andréa Moreira de Souza, eu sou professora da Rede Pública de Paripiranga, já estou aqui no Brasil, eu sou mestranda, aliás, já sou mestre pelo programa de pós-graduação profissional em ensino de História pela Universidade Federal de Sergipe, e a qual tive a honra de ter como orientadora a professora Marisete Lucini, e realizei o mestrado sanduíche entre os meses de outubro de 2025 e fevereiro de 2026, por meio do programa Abdias Nascimento, na Universidade do Porto, e durante esses 4 meses, eu desenvolvi a pesquisa intitulada Mulheres na Diáspora e suas lutas contra a violência, o racismo e a xenofobia na cidade do Porto. A investigação que eu realizei foi orientada pela professora doutora Conceição Nogueira, lá na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, da Universidade do Porto, cujo trabalho ele tem sido fundamental para compreender as dinâmicas de discriminação e seus impactos nas experiências de grupos socialmente vulneráveis no contexto português. E o objetivo central dessa pesquisa foi analisar as experiências de grupos e organizações, principalmente lideradas por mulheres, que atuam no acolhimento, na escuta e na construção de estratégias de resistência diante de múltiplas violências que são enfrentadas no cotidiano por mulheres, principalmente migrantes, por mulheres negras migrantes, especialmente brasileiras, mulheres africanas, na cidade do Porto. E violências essas que aparecem, sobretudo, nas intersecções entre racismo, xenofobia, misoginia, e vão atravessando as experiências cotidianas dessas mulheres no contexto migratório, e que muitas vezes são silenciadas, né? São ignoradas. Então, do ponto de vista teórico, essa pesquisa se orienta por uma perspectiva interseccional, dialogando especialmente com Carla Cotirene Crenshaw, que nos lembram que raça, gênero e classe não atuam de forma isolada, separada, mas que se entrelaçam. Metodologicamente, essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa que se estrutura como estudo de caso e na qual eu utilizei diferentes procedimentos metodológicos, como, por exemplo, as entrevistas orais que eu realizei com alguns grupos, a escuta ativa, a observação em diversos campos, nos quais percorri lá no Porto, e a análise de dados orientada pelos princípios da análise de conteúdo. Além disso, também realizei buscas, principalmente durante a elaboração do projeto de pesquisa, antes de viajar para o Porto, tentando mapear quais grupos eu iria localizar assim que eu chegasse na cidade. E alguns grupos que eu mapeei, infelizmente, não consegui localizar. Eu mapeei pelas redes sociais, mas ao chegar lá, esses grupos não existiam, primeiro porque eles não tinham recursos financeiros para continuar, ou porque as lideranças não tinham tempo de manter, de se desdobrar entre a liderança do grupo e o seu trabalho, a sua vida particular. Então, foi muito difícil, digamos assim, manter contato com os grupos que eu havia mapeado, né? Então, esse mapeamento, óbvio que foi importante, né, para primeiro compreender como as redes de resistência, elas se estruturavam, se organizavam no Porto, mas, de certo modo,
eu não localizei, tive que mudar de rota. E acabei encontrando outras, né? Enquanto professora de história, meu interesse nessa pesquisa também está relacionado à possibilidade de ampliar os repertórios para aplicar dentro do meu cotidiano, né? Para ampliar os meus repertórios, incorporando outras narrativas que evidenciem as experiências das mulheres negras, principalmente das mulheres negras que migram, que vão para outros lugares. E essa pesquisa também, ela dialoga com o Pacto da Branquitude, trazido por Cida Bento, né, que contribui para compreender como determinados privilégios raciais são mantidos e reproduzidos socialmente, e que, de certo modo, vão limitando os acessos das pessoas negras a determinados espaços, e a gente pôde observar que lá no Porto as pessoas negras eram presentes nos espaços subalternos, enquanto as pessoas negras estavam sempre nos espaços de poder. Então, a gente via que o acesso da população negra era sempre limitado, né? Nos espaços institucionais era grande a presença das pessoas brancas comandando, enquanto as pessoas negras estavam servindo. Então, Cida Bento, ela aparece explicando, né, essa relação que, às vezes, está lá presente, não é combinado, mas está acontecendo. Então, quando eu disse que fiz, antes de chegar no Porto, um levantamento sobre alguns grupos, um deles foi a Associação de Mulheres Cabo-Verdianas, lá em Lisboa, né? Por que Lisboa? Porque é a capital, mas, infelizmente, não localizei esse grupo, mas encontrei no Porto a Associação de Estudantes Cabo-Verdianos, que foi um encontro muito importante, que fortaleceu bastante a pesquisa, onde foi possível realizar entrevista oral para compreender como esse grupo ele fortalece outros estudantes africanos e como eles acolhem outros estudantes ou outras pessoas negras, não só africanas, mas também brasileiros ou vindos de outros lugares. Então, foi um encontro ancestral, foi um encontro importante para entender como se dá essa forma de acolhimento e solidariedade em pessoas racializadas, né? Lá, eu entrei em contato com a Casa do Brasil, em Lisboa, enviei alguns e-mails para tentar entender como que se dava a política de combate ao racismo, à xenofobia, mas, infelizmente, não obtive nenhum retorno, nada, e olhe que eu enviei vários e-mails, tanto para a instituição quanto para quem dirige no pessoal, e nada de retorno, né? Então, foi uma experiência de contato na qual me frustrei bastante, e isso me levou a refletir sobre os limites de acesso das pessoas a determinadas redes institucionais. Porque, por exemplo, a Casa do Brasil em Lisboa é para dar suporte a brasileiros, né, que vão para Portugal. Mas a dificuldade de acesso a ela, principalmente por mim, foi grande, e assim eu imagino que seja por outras pessoas. Tem lá os contatos nas redes sociais, mas a gente segue aquele percurso e não chega. Então... Tempo, André. Ok. Então, assim, eu encontrei essa dificuldade. E assim também outras dificuldades foram surgindo no caminho, mas encontrei outros coletivos que tornaram possíveis perceber que existe também um aquilombamento digital,
a exemplo do GAC Comunidade, do SOS Racismo, né, que dá um suporte para a gente poder chegar a reunir encontrar materiais que são importantes, né, para as pesquisas, enfim. Sobre as entrevistas que realizei, além do encontro com os estudantes cabo-verdianos, também realizei entrevista com a Associação do Núcleo de História da Universidade do Porto, que apontou que o curso de História ainda é majoritariamente frequentado e ministrado por pessoas brancas, infelizmente, e que temas como racismo, xenofobia, interseccionalidade ainda aparecem de forma muito limitada na formação acadêmica, infelizmente. Entrevistamos também a UMA, né? Inclusive participamos de uma formação buscando compreender como as mulheres brancas, como um grupo fundado por feministas, tem se posicionado diante das questões raciais e diante dessas tensões todas, e também tentando entender essas contradições, como elas acolhem, como elas dão vez e voz e visibilidade às mulheres negras dentro da liderança. E também entrevistei a vice-presidente, que é brasileira, da Samani, uma associação formada por mulheres negras, né? Uma associação de acolhimento a mães racializadas, fundada a partir de estudo, de doutoramento de brasileiras que observaram, detectaram que mulheres negras em Portugal sofrem violência obstétrica. Inclusive, teve uma pesquisa, uma apresentação aqui no colóquio que apresentou esse resultado, né? Então, essa organização atua no combate à violência obstétrica, né, oferecendo apoio à gestação, durante a gestação, parto, pós-parto, promove formação de forma voluntária às pessoas que trabalham na saúde, e foi uma experiência muito grande, e nesse sentido também me interessa compreender como todas essas experiências podem contribuir, né, para que o meu ensino ele possa atravessar outras fronteiras, né? E já vou encerrar, professora, e, portanto, o resultado dessa pesquisa, como resultado, a pesquisa apontou que o debate sobre o racismo ainda precisa avançar muito em Portugal, principalmente no Porto, que foi o locus da pesquisa, né? E precisa avançar significativamente, principalmente no campo acadêmico, e observamos que muitas vezes negado, o racismo se manifesta em diferentes dimensões da vida social, nos ambientes de trabalho, na universidade, na distribuição desigual de oportunidades, e basta observar quem ocupa os espaços de poder, de docência, quem permanece nos lugares subalternizados, quem estão servindo. Então, portanto, enfrentar essas desigualdades exige fortalecer redes de solidariedade, ampliar o debate público, produzir o conhecimento comprometido com a transformação social, como estamos fazendo aqui, e finalizo dizendo que pesquisas como esta estabelecem pontes entre Brasil e Portugal e são fundamentais para compreender as experiências da diáspora e para fortalecer práticas educativas comprometidas com a justiça social, a equidade racial, o reconhecimento das trajetórias de tantas mulheres que contribuíram para a formação dessa sociedade. E é isso, muito obrigada. Obrigada, André. Então, passou alguns minutos, mas vamos para Eloá de Jesus, que é nossa também mestranda do PPGED, para que ela se apresente e tem 10 minutos. Boa tarde, conseguem me ouvir bem?
Meu nome é Eloá de Jesus, eu sou uma travesti preta. Para contemplar as pessoas de baixa visão e com deficiência visual, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma travesti preta retinta, estou usando black, estou usando um fone branco, um casaco marrom. Aqui atrás de mim tem um guarda-roupa branco com um espelho. Estou dentro do meu quarto, onde as paredes elas são cor de creme com um teto branco. Queria saudar, né, a todas as pessoas presentes. Boa tarde a todos, a todas e aquelas pessoas que não se adequam ao binarismo, todos. Saúdo a mesa que está presente, saúdo aos responsáveis por esse colóquio, saúdo ao meu orientador, ao Francio Ferreira Dias, por ser um excelentíssimo orientador. Agradeço aos coordenadores, né, desse projeto, a professora Marisete Lucini e ao professor Paulo Brazão. Agradeço a minha coordenadora do PPGED, Rosana Givigi e Simone Lucena. Sou formado em pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe, sou baiana, porém moro em Sergipe há 9 anos. Fui para lá para justamente fazer o curso de pedagogia. Logo após, entrei para o mestrado em educação também e tive a oportunidade de vir para cá, né, para fazer o intercâmbio e a mobilidade na Universidade do Porto, né, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, com a professora Conceição Nogueira, que eu também saúdo e agradeço. Aproveito também para agradecer à Universidade Federal de Sergipe, ao programa Abdias Nascimento e também à CAPES, que tem proporcionado isso, né, me mantendo aqui remunerada até a finalização dessa mobilidade. Começo falando, da minha pesquisa, né, uma frase que eu gosto muito, que é do Ferreira Goulart, que fala: a arte existe porque a vida não basta. Falo de arte porque a minha pesquisa, né, apesar de ser entrelaçada com a educação, ela também atravessa, né, tem os seus atravessamentos da arte, já que eu estudo bailes ballroom. Para quem não conhece, bailes ballroom, ele nasce nos Estados Unidos, propriamente em Nova York. Essa comunidade ela nasce para acolher pessoas vulnerabilizadas, pessoas que eram marginalizadas pela sociedade, principalmente pessoas trans e travestis pretas. A partir desse momento, né, quando eu decido trabalhar bailes ballroom, eles chegam nos anos 2000 no Brasil, e eu decido trabalhar com a educação não formal, né? A partir daí, eu trago, né, dentro da minha pesquisa, os estudos sobre narrativas e os estudos da Conceição Evaristos, que são as escrevivências, o conceito de escrevivência. Quando a Conceição ela fala sobre escrevivências, ela fala sobre uma história contada do sentir em vida. E aí, quando eu penso em trazer conceitos dentro da minha desconcertação, como eu denomino, eu trago a narretnografia, né, inspirada em Conceição Evaristo, com a escrevivência, com o Jonas Souza e a Belijane Feitosa, com a autoetnografia e a autorietnografia, e também trago o filósofo Fausto Borda, falando sobre o sentir-pensar, né, que é a razão, emoção, razão, ou emoção, razão, emoção. Trago também a contracolonialidade, para falar sobre, trazendo o Nego Bispo também, né? E trago essa arte, né, inspirada em vida para trabalhar na etnografia e essas narrativas em vida. Quando eu penso em arte, eu penso que quando eu era criança, eu já era uma criança que hoje eu me considero artista, né? Eu já desenhava com 5, 6 anos, com 12 anos eu me tornei violinista, com 18 anos eu comecei a fotografar, e comecei a fazer teatro e fui parar na área da educação, né? A qual me acolheu, né, e me instigou com um pensamento crítico, um pensamento que eu não tinha, né? Como fala a Bárbara Carini, eu não sou uma intelectual, mas é uma dificuldade a gente se ver nesse caminho, se ver nesse local, né?
E aí, com o passar do tempo, estudando a pedagogia, me tornando crítica, eu passei a perceber que eu não precisava dissociar uma coisa da outra, né? E principalmente pensando no local de travesti preta, né? De um corpo dissidente, se eu poderia realmente produzir, se eu realmente poderia fazer outras coisas para além daquilo que era me relegado. E surge a oportunidade de fazer um mestrado e, junto com o mestrado, fazer a mobilidade, né? A mobilidade ela ocorreu ali de outubro até agora março, né? Finaliza essa mobilidade. A minha pesquisa no Brasil é fazendo uma interligação entre bailes ballroom e terreiros de candomblé, visando as hierarquias que existem dentro desses espaços e as educações não formais, de uma educação afrodiaspórica, de relações étnico-raciais e também de gênero e sexualidade. E aí, quando eu venho para cá, eu trago essa extensão, né? Visando traçar narrativas de pessoas que também aqui evoquem a comunidade Ballroom e trabalhem com essa educação não formal, de educações afrodiaspóricas de gênero e sexualidade. E aí eu me esbarro com a Casa de Revlon, que é ministrada pela Nala. Ela é uma brasileira que mora aqui em Portugal há muito tempo, e ela fundou a casa dela aqui. E também evoco a Casa Odara, que é um movimento também que faz um trabalho, né, de danças afrodiaspóricas, e assim eu faço a interligação, né, como essas educações não formais elas existem dentro desses espaços, como elas são montadas, como elas são narradas, como essas pessoas elas trabalham, ela evoca, né, essa educação não formal a partir de um país em que existem mais pessoas brancas e que as pessoas não levam em consideração o racismo. E aí eu vou, dentro dessa pesquisa, dentro desse trabalho, através da narratinografia, de forma qualitativa, eu vou tecendo narrativas, né, de discursos, de diálogos que a gente tem através não só dos bailes, mas também de movimentações que eles fazem, né, para trabalhar, inclusive a própria psicologia, para além dos bailes, né, fazer rodas de conversas para falar sobre saúde mental, para falar sobre o racismo, para falar sobre movimentos que podem fazer na rua, para fazer agora movimento no 8 de março. Enfim, então existe uma educação não formal que às vezes a gente não enxerga ou que a gente ignora, né? Que está presente e que acolhe essas pessoas e transformam esses locais em locais também de educação. Agradeço mais uma vez as pessoas que estão aqui presentes, agradeço a escuta e digo que a arte ela é para além do que a gente imagina que só seja uma fantasia ou uma expressão, né? E pensando nisso, pensando inclusive as performances que a gente faz através da arte na educação, eu volto para o Brasil agora, terminando a minha mobilização, com a segunda graduação, que é dança, né? E aí eu vou, espero que no doutorado eu possa voltar, né, para fazer também uma mobilidade, mas já vou linkar a dança também na minha nova pesquisa do doutorado, que vai vir, com fé na deusa, e quem sabe fazer uma mobilidade, fazer essa junção também, para que as pessoas saibam que a arte também é educação e que a arte também é vida. Desde já, muito obrigada. Eloá, muito obrigada pela sua 8 minutos, pela sua participação, pela sua contribuição. Eu já passo para a Marília, né?
que já vai fazer a contribuição dela, e depois nós abrimos para questões e diálogo. Você quer que eu vou aqui? Aqui? Isso. Uhum. É você. Ok. Ah, você já está aqui. Tudo. Tudo ok. Olá, Vou falar com o David, vamos te consegue? ver. Isso. Pronto, perfeito. Obrigada. Sou a Marília, Marília Cerqueira, sou assistente social, sou mestranda em serviço social pela Universidade Federal de Sergipe, e estou fazendo Erasmus aqui na Ilha da Madeira, pelo programa Abdias de Nascimento. Mais cedo eu acabei me apresentando, mas como existem outras pessoas novas aqui, é interessante reforçar. Eu tenho como orientadora a professora doutora Tereza Cristina, lá na Universidade Federal de Sergipe, e aqui na Ilha da Madeira eu tenho como orientador o professor doutor Paulo Brazão, qual eu tenho muito carinho, muita admiração. Então, caminhamos juntos aí durante esses 6 meses, que para mim foi bem gratificante. E a minha pesquisa, ela, na verdade, propõe analisar o alojamento universitário da Ilha da Madeira, como essa expressão política habitacional voltada à permanência estudantil, e compreendendo que a residência universitária como um microespaço urbano, né? E é onde tem essa pluralidade de pessoas lá dentro, e que isso se materializa nas relações sociais, territoriais, simbólicas, que permanecem aqui na cidade e no próprio desenho das políticas habitacionais. E mais do que um espaço urbano temporário, né? Ele é um alojamento que configura-se um espaço multiculturalidade, né? Que traz, inclusive, essa abordagem que traz o programa Abdias de Nascimento, essa articulação de como é que a gente lida com outras diversidades e que impacta diretamente nas trajetórias acadêmicas dos estudantes de baixa renda dentro dessa residência universitária. Então, meu trabalho trata muito sobre isso. É uma pesquisa de abordagem quantitativa e qualitativa, porque existem dados no qual eu acabei tendo alguns resultados, e falta finalizar ainda, concluir outras análises que eu acabei não concluindo ainda, mas que isso não vai carecer de tanto tempo, né? Então, é uma pesquisa que traz uma análise descritiva, né? A partir de... E aí eu vou compartilhar com vocês algumas coisitas aqui rapidinho, coisa bem, bem breve para a gente poder não ultrapassar o tempo. Então, eu trabalho como palavras-chave microespaço urbano, moradia estudantil, desigualdade socioespacial e política habitacional, que dialoga com minha dissertação, que eu trabalho segregação socioespacial e espaço urbano lá no Brasil. E aí foi muito interessante fazer essa análise aqui em Funchal. Verifiquei, inclusive, que eu não sabia que iria ser uma pesquisa exploratória, mas aí acabou sendo por ausência de dados, ausência de dissertações, ausência de documentos sobre a residência universitária. E aí tive um pouco de dificuldade, porque a gente tem dificuldade, né, na pesquisa exploratória, mas isso foi interessante, mas eu estive há muito tempo tentando pesquisar documentos, livros que me pudessem chegar a alguma análise na Biblioteca da Madeira, que é a maior que a gente tem aqui, aqui na Ilha da Madeira mesmo, e onde existem todos os documentos produzidos na Ilha da Madeira. Então, vou trazer os meus objetivos gerais aqui rapidinho. Pronto. Meu objetivo
meu objetivo geral é analisar condições de acesso, de permanência e de saída de estudantes no alojamento universitário da Ilha da Madeira, identificando como fatores sociais, econômicos, raciais e também territoriais que influenciam nas trajetórias desses estudantes. Objetivos específicos: examinar as condições de acesso, permanência e saída dos estudantes no alojamento universitário da Ilha da Madeira, identificando como fatores sociais, econômicos, raciais e territoriais e de como influenciam as trajetórias acadêmicas desses residentes. O outro objetivo específico é compreender como a residência universitária ela se configura como um microespaço urbano, analisando as dinâmicas de convivência, de identidade, de solidariedade, de resistência construída dentro do cotidiano estudantil. E o terceiro, analisar impactos e limitações das políticas públicas na habitação e permanência estudantil, na oferta de alojamento e na garantia de direito à moradia a esses estudantes e, inclusive, a sua permanência dentro da universidade, como essa residência universitária influencia em sua permanência dentro da universidade. E aqui está o meu referencial teórico, que eu não vou fazer a leitura, mas eu vou apresentar alguns dados, porque eu não tenho tanto tempo assim. E aí eu fiz uma análise de 2019, 2020, e também alguns dados que eu consegui de 2024, né, para fazer essa relação dentro da residência universitária mesmo, especificadamente, né. Então, segundo o índice de preços, eu pesquisei no Observatório do Alojamento Estudantil, de 2024, onde eles divulgam alguns relatórios de residências universitárias no geral, Lisboa, Coimbra, enfim. E aí eu tive que mapear lá a Ilha da Madeira, deu um pouco de dificuldade, mas foi maravilhoso, porque aí você se aprofunda, analisa direitinho como é que está sendo, tanto essas residências universitárias de forma mais ampla, envolvendo Portugal como um todo, mas também mais delimitado foi o meu objetivo central, que é a Ilha da Madeira. E de como teve, de 2020 a 2024, o aumento, inclusive, dos aluguéis dentro da Ilha da Madeira, e isso realmente teve um crescimento muito grande de 2019 a 2024. Inclusive, há uma limitação também, encontrei limitações em relação ao divulgamento de alojamento para alugar, e apresento também quartos disponíveis na Ilha da Madeira. O preço mínimo aqui na Ilha da Madeira, em 2024, né? O preço mínimo estava sendo de 250 euros, e aí o preço máximo 660 euros, e o número de quartos disponíveis em 2024 foram 13 quartos, com variações anual de preços de mais ou menos 26,4%. Isso quer dizer que há poucos quartos disponíveis na Ilha da Madeira para arrendamentos, digamos assim, né? Esses dados são de 2024. E aí, trazendo mais delimitadamente para a Ilha da Madeira, inclusive eu quero citar também os documentos do diagnóstico PNAS de 2018 e também de 2019 e 2020, que mostra também que possui menores ofertas públicas em Portugal e também dentro da política habitacional na Ilha da Madeira. E aí eu trouxe também um dado aqui, a tabela 1. Ai, obrigada, desculpa. Não, eu estava compartilhando. Você pode subir um pouquinho? Não, tá bom, isso aí. 2023. E aí está a evolução de preços de oferta de Portugal, que delimita-se para Funchal, na Ilha da Madeira, mostrando a tabela abaixo, apontando a evolução dos principais indicadores habitacionais de acordo com o relatório de dados observatórios de 2021 e 2023. E aí tá os preços médios de Portugal, 2021, 2022, 2023, 2024, aqui até 2023. E aí tem os preços médios, os quartos disponíveis na Ilha da Madeira, o preço médio em Portugal, desculpe, o preço médio em Funchal e a oferta de Funchal. Pode descer. Sim. Isso. Aí aqui, mais para frente, eu pesquisei 2024, ali era de 2019 até 2023, esse daqui é mais recente, que é de 2024. A Ilha da Madeira apresenta maior crescimento percentual de todo o país em praticamente os meses que foram analisados, mostram nessa tabela 2, que houve um aumento, um crescimento do valor, né, em 2024, e aí mantém o preço médio, que é 400 euros,
o preço máximo fica entre 581 euros até 700 euros, lá, inicialmente em abril, e em dezembro já chega a 700 euros, então você vai perceber que há um aumento, né? O preço mínimo lá em abril foi analisado 260, já em dezembro desceu um pouquinho para 253. Os quartos disponíveis, você averigua que há um declínio, né? Por exemplo, abril estava ali 20 quartos disponíveis, quando você vai ver em dezembro, tá 9 quartos disponíveis. Então, você vê que não há muita oferta também de quartos em Funchal. Evolução mensal. Aí é a evolução mensal da Ilha da Madeira de 2025, então eu apresentei 2019 até 2023, agora eu apresentei 2024 e agora 2025. E vai ver o preço médio dos valores, que em janeiro estava 460, já acabou meu tempo. 460, novembro 420, preço máximo, né? 700 euros, 600 euros. Preço médio, 253, se você for ali verificar a questão de quartos e não imóveis. E número de quartos disponíveis, você vai ver que há uma oscilação, mas isso depende muito da questão de janeiro, de inverno, de primavera, de como é que a ilha está sendo visitada. E aí que eu vou tratar nisso no trabalho, mas eu não vou compartilhar com vocês, porque eu realmente não vou ter tempo. Mas é isso, a minha pesquisa é falando sobre o alojamento mesmo, nesse sentido de saber como é que está sendo a política, como está sendo tratada a política habitacional dentro de Portugal, e aí eu vou fazendo as delimitações da Ilha da Madeira, e aí por isso que eu vou fazer essa análise mais delimitada no alojamento, porque também não existe muitos trabalhos que vinculem, e aí eu tive um pouco de dificuldade, mas eu acredito que esses documentos e relatórios, eles acabam indicando muitas coisas em relação aos preços dos imóveis na Ilha da Madeira e como isso influencia, inclusive, como é importante a residência universitária com valor mais reduzido para esses estudantes permanecerem dentro da universidade. Inclusive, esses residentes têm sua multiplicidade, sua diversidade, que não são apenas portugueses, mas existem pessoas do continente africano, do São Tomé, da Angola, do África do Sul, brasileiros, também espanhóis, enfim, uma diversidade de pessoas lá dentro, com suas particularidades e questões, e que envolve diversas outras relações dentro da residência universitária, mas é interessante para a permanência desses estudantes dentro da universidade, para que consiga concluir a sua graduação, enfim, seu mestrado ou doutorado dentro da Ilha da Madeira, especificadamente por causa do aumento do preço desses imóveis. Finalizei. Desculpa, é porque é chato também dados, né? Mas dá certo. Tá bem. Bom, gente, muito bacana a contribuição que a Andréia, Elô deixa eu ver se está aberto o microfone, tá? Que a Andréia, Elô e Marília trazem. Eu vou abrir para questões ou comentários, pensando assim, que é uma diversidade, não uma única linha na pesquisa, mas como todas configuram situações importantes, né, no campo da temática que temos discutido no projeto Dias Nascimento. E, sem mais delongas, eu abro para comentários e perguntas, considerando que a gente tem alguns minutos. Edmeia, por favor. Precisa do microfone, por favor. Sim, desculpa. Pode vir aqui. Tá. Não, pode vir. Pode ir. Boa tarde a todos, todas e todos. Eu sou Edmeia Santos, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estou aqui a convite dos meus pares. E eu quero dizer que eu estou me sentindo muito feliz e orgulhosa de ouvir jovens pesquisadoras negras com pesquisas tão potentes, tão diversas. E eu quero dizer que eu estou muito feliz. Simplesmente isso.
Mas eu fiquei muito curiosa com a pesquisa da Eloá, e queria, Eloá, se fosse possível, que você me contasse um pouco mais como você tem tratado a festa como uma tecnologia ancestral, culturalmente situada, nessa perspectiva trans, para a justiça cognitiva, epistêmica e para os direitos humanos. Como você tem tratado a festa como dispositivo? Pode falar, Elá. Então, boa tarde, Edmeia. Obrigada. Então, eu sou candomblessista, né? Eu faço parte dos cultos de matrizes africanas, né? Agradeço muito a minha ancestralidade, inclusive, a minha mãe Oxum, ao meu pai Obaluaê, ao meu pai Marvin de Megegê. E, assim, quando eu tive essa ideia, foi justamente a ideia, ela surge, né? Ela vai emergindo dentro da gente, como a gente vai se enxergando no mundo, e a gente vai percebendo que tudo, de fato, é pesquisa, né? E nós somos também a pesquisa ali. Então, foi se colocar para além também da transgeneridade, né? Sendo eu uma travesti, e que é um debate ainda dentro de sociedade, principalmente dentro desses espaços que a gente está conquistando, que são nossos por direito, mas também como uma candomblessista, como um artista, né? E aí, quando a gente chega nesses espaços que a gente quer dialogar, a gente vê que existe um entrave, né? Por exemplo, o debate de pessoas trans dentro do candomblé, de pessoas trans e travestis, ainda é grande, né? Porque aí a gente avalia cargo, a gente avalia fundamentos, a gente avalia tradição, né? E aí tem pessoas que, por exemplo, não aceitam que pessoas trans e travestis sejam mães ou pais de santo, ou tenham cargos dentro do terreiro, né? E aí, quando a gente leva isso para a educação e leva isso para as artes, dentro, inclusive, dos bailes ballroom, que também tem uma estética, que tem uma hierarquia, onde tem pais, mães, né? E que acolhem essas pessoas, a gente vê que tem, sim, ali uma epistemologia, que tem um entrave, que tem uma luta a ser travada, né, a ser dialogada, a ser construída, né, a gente fazer essa construção de conhecimentos. Então, quando eu trago isso, eu trago através da narrativa, mas aí eu também referendo com pessoas que já estudam, né? Como eu disse, né? Por exemplo, a própria Belijane Feitosa, que trabalha com a autoria e etnografia, né, que inclusive faz parte do programa, é também candomblessista. Trago pessoas trans, né, referenciais de pessoas trans e travestis, pessoas negras, que também fazem parte do candomblé, como a própria Tiffany Odara, né. Trago essa cosmovisão das danças, né, em diáspora, dentro do terreiro, mas também dentro desses bailes, né, que acolhe. Já começo dizendo que não é fácil, né? Às vezes as pessoas olham e, nossa, você trabalha com narrativa, nossa, deve ser tão fácil, seu trabalho não é. Porque aí a gente traz as narrativas, mas ao mesmo tempo a gente está falando da gente, está se vendo ali naquela pesquisa, e aí a gente chora, e aí a gente sangra, né? E aí a gente vê problemáticas que a gente também enfrenta, e aí, tipo, a gente encarna isso, a gente encarna a pesquisa, e isso traz uma dificuldade também. A gente às vezes quer ajudar, mas a gente sabe que a gente não pode intervir naquilo, porque são os resultados. Você vai trazer diversos resultados, seja bom ou seja ruim, seja positivo ou seja negativo, aquilo é pesquisa. Então, assim, não é fácil, né, se colocar. A gente tem ainda muito entrave, a gente ainda tem alguns olhares, né, dentro, inclusive, alguns fundamentos que só podem ficar dentro do terreiro ou dentro dos bailes, mas que a gente evoca mesmo essa espiritualidade, essa ancestralidade, e a gente tenta trazer também um olhar crítico, né? Porque existe criticidade nisso daí para a gente construir outras coisas. E hoje, inclusive, a comunidade Ballroom, ela está nas músicas, ela está nos feitiços, ela está nas escolas, inclusive com crianças dançando a Ballroom,
evocando a ballroom, cantando músicas da ballroom. Então, é um aprendizado coletivo. Às vezes a gente não percebe porque ainda está dentro de uma bolha. E por isso a necessidade de trazer como pesquisa para que outras pessoas elas também conheçam, né? Inclusive internacionalmente, porque esses bailes estão em outros países, estão em outros locais, atravessam oceanos para reencarnar. Eu espero que tenha respondido. Essa conversa não acaba aqui, continua, né, Edmê? Mais algum questionamento? Por favor. Acho que eu sei falar. Consegue me ouvir? Nós sim, mas as pessoas não sei. É. Boa tarde. Eu queria aproveitar esse momento para parabenizar todos desse colóquio. Dizer também que eu não conhecia o programa há dias. Eu sou de uma área um pouquinho diferente, mas eu sou brasileira, mulher, e sou imigrante de Portugal já há 7 anos. Eu queria só mostrar minha alegria e externalizar e verbalizar minha alegria de estar podendo participar como ouvinte nesse colóquio e de ouvir todos esses trabalhos, todas as tendências e esses projetos que vocês têm. É muito bonito trazer isso para cá e trazer essa visibilidade também para o nosso país. Eu acho que é super importante. E, na verdade, é isso, é parabenizar e desejar muita força e muita persistência, e que é muito lindo que vocês estão fazendo, que eu estou muito grata por estar aqui, e é isso. Obrigada. Obrigada. Oi, pessoal, boa tarde a quem está online. Quero também parabenizar mesmo. Adorei ouvir só falando da pesquisa aqui. Eu estava precisando sair, e ali na portinha eu estava terminando de ouvir, porque as coisas também que você traz é muito importante para o próximo grupo que vai chegar ali daqui a pouco. Então, muito obrigada pelo trabalho que vocês apresentaram. O trabalho da Andréia também, que já está no Brasil. E eu lá naquele, eu queria tanto te ter encontrado aqui, te dar esse abraço, mas não falta a oportunidade para você voltar, dizer que a sua pesquisa está linda, gigante, e que a gente quer ver você nas próximas pesquisas em breve. Espero que você conclua brilhantemente, como você tem feito tudo para a sua vida, desde que eu te conheço na pedagogia. E parabenizar mesmo, né? A professora Marifete, foi um presente, a mesa que foi apresentada no primeiro dia, no relato das outras abdianas que estavam aqui, algumas já partindo, né, voltando ao Brasil, e hoje fechando o nosso encontro para essa outra mesa que muito nos emociona. Era isso que eu queria dizer, não era pergunta, era um parabenizador. Bom, nós agradecemos, né? Quer falar, Sheila? Pode falar. Boa tarde. Quero parabenizar as meninas, a Maria, a Andréia, a Elon. Dizer que estou com saudade, que foi incrível de ouvir sempre. Pude estudar com a Elon nas disciplinas, e assim, a Elon é uma pessoa que tem sensibilidade incrível, e queria muito estar aí para tirar esse abraço, mas sinta-se abraçada. É uma inspiração para mim. E é isso. Muito obrigada por tudo. Você é incrível, sua pesquisa. Opa. No processo da seleção de notícias, a Ilon sempre com esse cuidado, falando comigo, sempre ali. Eu acho que, assim, no meu processo no doutoramento, a Ilon teve um impacto muito grande, que ela nem tem noção desse acolhimento, dessa força, das escutas, dos abraços, enfim. Quando a Ilon compartilhou o processo dela, fiquei muito feliz, vibrei
E depois, no segundo edital, aí eu, olha, você pode tentar. Enfim, muito obrigada, Cris. Você é incrível. Muito obrigada, gente. Eu vou encerrar a mesa agradecendo a Marília, agradecendo a Andréia. Amanhã eu saio daqui, chego aí já já. Eloá, muito obrigada. Eu vou chegar antes da Eloá, mas Marília já vai comigo, a Priscila já vai, a Ju também vai. Já vou levar juntos, viu? Fazer isso. Isso, é. E a Cris e a Brenda vão voltar depois com a Eloá. Então, gente, muito obrigada a todos que estiveram aqui. E encerramos a mesa. E eu não sei como é que vocês querem fazer a continuidade. Temos agora a mesa de encerramento, né?